Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Moraes novamente com vocês. Hoje eu quero passar com vocês uma parte introdutória do meu curso de CFIP-GFIP, que é uma passada que eu dou no processo de geração dos encargos de FGTS e INSS, ok? Então, para que serve isso? Na verdade, essa primeira introdução do meu curso é uma parte bem superficial do curso, onde eu passo o processo todo do início ao fim. Então, para que vai servir esse vídeo? Vai servir para quem nunca fez uma CFIP na vida, pelo menos ter a noção de como funciona o processo de uma empresa normal. A gente vai usar como se fosse uma empresa de consultoria, por exemplo, uma empresa teste, do início, desde a geração lá, do fechamento da folha de pagamento, até a conferência dos relatórios da CFIP, pelo menos uma passada. Obviamente, a gente não vai conseguir ver tudo do curso da CFIP, mas pelo menos aquela pessoa que nunca fez na vida tem uma noção de como é, ok? Obviamente, eu vou repetir, né? Não dá para se basear nisso, passei a fazer CFIP e vou fazer tudo, porque tem milhões de coisas para conferir, aprender, enquadrar a empresa certo, saber quais são os códigos de recolhimento, enfim, tem um monte de coisa, tá? Então, essa aqui é só para a gente ajudar aquelas pessoas que nunca fizeram CFIP na vida a saber pelo menos qual é o caminho, enfim, qual é a ideia de geração dessa obrigação acessória de departamento pessoal, tá? Então, primeiro, o que significa CFIP, né? Então, CFIP, a sigla, significa Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social. E GFIP, antigamente, era a guia que a gente pagava. Então, ela é a Guia de Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social, tá? Então, hoje a gente chama de CFIP o sistema mesmo, é aquele sistema da Caixa que a gente vai baixar e instalar na nossa máquina. E GFIP é um conjunto de informações que a gente manda para os órgãos partícipes lá, Receita Federal, Caixa Econômica, INSS, Ministério do Trabalho, enfim, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com o processo de encargos de FGTS e INSS, que ele sempre vai começar com o fechamento da folha de pagamento. E isso aí, com a prática, vocês vão ver que é extremamente importante, apesar de ser simples de entender, né? Mas nem sempre acontece isso. Por que eu tô falando isso? O fechamento da folha de pagamento é quando eu fecho mesmo, não aceito mais hora extra de ninguém, não aceito aquela admissão que está desde o dia 1º e daí lá no dia 6 do mês seguinte resolver dizer para vocês: ô fulano, esqueci de dizer que tem uma pessoa trabalhando aqui, né? Então fica aquela beleza, você tem que abrir a folha de pagamento, tem que refazer a CFIP, a retificação da CFIP é quase o mesmo processo do primeiro CFIP, né? Então eu tenho que mandar tudo de novo, então é bem complicado. Então, pelo amor de Deus, coloca lá fechamento da folha de pagamento nos processos lá do teu departamento pessoal como primordial. Não vai acontecer nada depois que eu fechar a folha de pagamento, tá? Fechei a folha lá no meu sistema de folha de pagamento, independente de qual é o seu sistema, a gente vai fazer o quê? Gerar relatórios para a conferência. A folha de pagamento e o resumo, né, que é o final da folha de pagamento, na verdade, e resumo de encargos. Quase todos os sistemas, se não todos, né, deveriam pelo menos ter um resumo de encargos de INSS, de Fundo de Garantia e de Imposto de Renda, tá? São resumos totalmente diferentes, tá? Então, Fundo de Garantia é um, INSS é outro, são dois parecidos, e Imposto de Renda é totalmente diferente porque o regime é diferente, tá? Feito isso, eu vou em outro lugar lá no meu sistema de folha de pagamento e vou gerar esse arquivo chamado CFIP-RE, tá? Esse arquivo tem que ter este nome, senão o programa da CFIP não vai conseguir importar ele. E ele é um arquivo texto, tá? Então no meu curso eu até comento sobre o layout desse arquivo, enfim, dou uma detalhada maior. Mas o importante é saber, é um arquivo texto que a gente vai gerar, salvar na nossa máquina e vai importar para a CFIP. Beleza? Tá. Importei para a CFIP, ele vai fazer o que essa CFIP? Ela vai fazer uma validação dessa importação. Ela vai ver se falta PIS, se falta alguma informação nesse arquivo, se o arquivo está corretinho e beleza, vai validar. Se passar, o que a gente vai fazer? Vai executar e mandar e graças a Deus? Não, tá? A gente primeiro vai fazer o quê? Vai fazer uma simulação, tá? Então a gente vai clicar em simulação e depois disso, né, a simulação vai fazer uma validação dos dados novamente e vai gerar relatórios para a conferência. Então, o sistema da CFIP vai gerar alguns relatórios para a gente poder conferir antes de fechar, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai voltar lá para os relatórios de conferência lá da folha de pagamento que a gente gerou e vai conferir esses dois aqui. Vai conferir o relatório de conferência, os relatórios lá da CFIP, junto com os relatórios de encargos e folha de pagamento. Beleza? Então,
Feito isso, o que eu vou fazer? Feito isso, eu conferi, deu certinho os valores e tudo mais, eu vou fazer o quê? O fechamento da CFIP. Esse fechamento da CFIP nada mais é que clicar no botão executar da CFIP. Cliquei no botão executar, ele vai fazer a validação para o fechamento e vai gerar, isso aqui é muito importante, ele vai criar um backup antes do fechamento nessa pasta, C, arquivo de programa, caixa CFIP, tá? Ele vai gerar uma pastinha, por que eu sempre falo? Porque essa pastinha eu sempre informo lá para os meus alunos, sempre aconselho a tirar o arquivo que está nessa pastinha e colocar lá no servidor ou colocar em um lugar seguro, tá? Porque ele cria um backup que chama backup antes do fechamento, que é o backup mais bacana para a gente usar em retificações. E também vai gerar o arquivo que a gente vai enviar para o governo, tá? Então, beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar o arquivo que a gente chama de nra.sfp, tá? A gente tem um exemplo aqui, ó, ele cria um código usando o nome .sfp. Esse arquivo contém todas as informações da minha folha de pagamento, né, que eu validei lá na minha CFIP, fiz aquele processo todo, e eu vou mandar através de um software chamado Conectividade Social, tá? Hoje a gente tem a Conectividade Social, que é um site, mas algumas empresas, alguns escritórios de contabilidade ainda possuem a Conectividade Social instalado na máquina, quando ele era um software. Tanto faz, os dois vão, ok? Conectividade Social, vou enviar essa informação. Daí a Conectividade Social vai me gerar um protocolo de envio, que eu tenho que guardar esse protocolo, e também vai gerar um arquivinho para mim, chamado arquivo selo ou protocolo.xml. Beleza? Esse arquivo selo aqui, a gente vai salvar ele e vai usar para quê? Vai usar para gerar a guia do Fundo de Garantia, a GRF, tá? Guia de recolhimento do FGTS. Sem esse arquivo, eu não imprimo a guia, beleza? Então, por isso que eu preciso passar pela Conectividade Social, esse arquivo, e ele tem que me dar esse arquivinho aqui para eu conseguir imprimir a guia do FGTS. Beleza? Como que eu faço para imprimir a guia? Então, agora a geração das guias. Eu vou lá com aquele arquivo que eu acabei de salvar lá da conectividade, o arquivo selo, vou importar ele para dentro da CFIP e ele vai gerar a guia do Fundo de Garantia. Simples assim. Beleza? Sempre relembrando, né? É impossível eu gerar a GRF sem ter mandado o arquivo para o governo. Essa é a ideia da segurança para esse processo. A GPS, que é a próxima aqui, eu comento nos meus cursos para nunca gerar via CFIP. Por quê? A gente tem uma diferença que pode dar da CFIP para a folha de pagamento. Então, alguns centavinhos ou algumas empresas chegam até perto de R$10. Então, eu prefiro fazer o quê? Gera direto do sistema de folha de pagamento, tá? Gera GPS lá do sistema de folha de pagamento e beleza, não vai ter erro, ok? Ele gera nesse modelinho, eu posso entrar no site do INSS e gerar também, não tem problema nenhum. Beleza? Então, esse é o processo de geração dos encargos do FGTS e INSS, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para a máquina, lá para o meu notebook, e vou mostrar na tela para vocês como que faz a importação e quais são os arquivos que gera, enfim, e dar uma conferida bem rapidona desse processo na prática, beleza? Vamos lá para a máquina, então depois a gente volta. Bom, então vamos lá para a parte prática, né? Então, aqui está o programa da CFIP já devidamente instalado. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal, que é a instalação da CFIP, CAGED, RAIS, GIF, tá? Então, se quiser ver como que faz a instalação certinha, inclusive esse aqui é o Windows 10, que eu consigo instalar normalmente, funciona, que é uma beleza, então pode dar uma olhadinha lá no outro vídeo também, tá? Então, venho aqui no meu programa da CFIP e o que eu vou fazer? Ele abriu aqui na outra tela, né? Para quê? Só para atrapalhar o vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? Só deixa eu dar uma limpada na base de dados para ficar sem nada aqui. Beleza, tá bom? Então, eu já gerei aquele primeiro passo, tá? Que é gerar os arquivos da folha de pagamento. Vamos abrir aqui. Busca lá da outra tela também. Hoje esse Windows está de sacanagem comigo. Pronto.
Então eu tenho aqui a minha folha de pagamento, tá? Aqui na minha folha de pagamento que eu fiz no Excel bem pra gente usar no curso mesmo, aqui no final eu tenho um resumo de encargos, tá? Então eu tenho aqui o meu resumo de encargos, belezinha. E, logicamente, não vai passar por tudo, porque não dá tempo, porque é um videozinho, né, só pra gente ter a noção. E aqui eu já gerei do meu sistema de folha de pagamento o arquivo, ó, cfip.re. Vou até mostrar para vocês aqui como que ele é por dentro. Esse arquivo é um arquivo texto, ó. Então aqui eu consigo identificar o nome das pessoas, aqui tem o PIS delas, enfim, tem lá um layout que determina cada posição desse arquivo, tá? Gerei esse arquivo, beleza, tá lá salvo na minha área de trabalho, numa pastinha qualquer, tá? Então aqui na CFIP eu vou vir aqui ou venho nesse botãozinho que é importar folha, tá? Ou venho aqui em arquivo, importar folha, tá? Tanto faz, dá na mesma. Venho aqui no importar folha, eu vou achar aqui o meu arquivo para importação. Então eu vou vir aqui na área de trabalho, na minha pastinha que eu salvei aqui dentro de folha de pagamento, ó, arquivo cfip.re. Tem alguns computadores que ele aparece só cfip e a extensão não aparece, né? Mas normalmente aparece cfip.re. Abrir, ó, ele está fazendo a validação da importação. Ele fez a validação do arquivo finalizado com sucesso. Para concluir o fechamento, clique no executar. A gente não vai fazer isso ainda porque o segundo passo é simular. Então, para simular, eu vou fazer o quê? Clico aqui na aba movimento, clico em cima do código do recolhimento e vou aqui no botão simular, tá? Aqui em simular, beleza, simula tudo, não deu erro nenhum. Normalmente dá erro, tá, pessoal? O normal, infelizmente, é dar erro. Aqui o arquivo que eu fiz tá tudo certinho, tá? Ele vai gerar alguns relatórios para conferência que eu comentei com vocês. Analítico de GRF. O analítico de GRF é o analítico que a gente vai conferir a guia de recolhimento do FGTS, tá? Então eu vou abrir aqui o cara, ó, visualizar. Ó, aqui está o FGTS e aqui eu tenho o FGTS 2%, que é o FGTS dos aprendizes, tá? O menor aprendiz recebe um FGTS reduzido de 2%, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar na minha folha de pagamento, o FGTS, ó, se bate com a CFIP, ó, 619,88. Beleza? 619,88. 17,60, que é o do aprendiz. Beleza? Então, FGTS bateu. FGTS bateu quer dizer que o INSS vai bater também? Não. Por quê? Tem algumas coisas que incidem INSS, enfim, tem algumas bases que podem ser diferentes. Então, não, né? Então, aqui no comprovante de declaração à Previdência, que eu cliquei aqui, nem falei para vocês, né? No comprovante de declaração à Previdência, eu vou conferir o INSS, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui. Ó, ele vai trazer pra gente os valores de INSS, ok? Eu vou conferir aqui o total a recolher. Ele dá uma diferencinha, ok? Ó, 635344. Inclusive deu uma diferença que nem era para ter dado, deu uma diferença a mais. Então tem alguma outra coisa que a gente tem que conferir nesse arquivo aqui, tá? 653344 651409, tá? Então deu uma diferença, certamente deve ter alguma coisa errada que a gente vai ter que conferir, tá? Mas só para a gente passar isso aqui, a gente vai considerar que deu tudo certo, ok? Tem um outro relatório que ajuda a gente aqui também, que é o simulação de fechamento. Esse simulação de fechamento ele é mais detalhado, tá? E ele é uma prévia no relatório que a gente vai ver depois, chamado RE, que é a relação de empregados, tá? Então, aqui tem mais detalhes das pessoas, datas de afastamento e outras coisas más, tá? Então, beleza. Feito isso, eu conferi, estava tudo certinho, né? Vamos fingir que estava tudo certo. E o que eu faço agora? Aqui na CFIP, agora eu vou clicar no botão executar, tá? Então, cliquei aqui no botão executar, ele vai fazer o fechamento da CFIP, tá? Então, vamos esperar aqui ele fechar.
aqui normal, tomara que não tenha travado. Daí ele está realizando o backup e beleza, tá? Fechou. Para garantir a preservação do arquivo NYISS, lá. Cada um, quando a gente fechar, vai ter um nome diferente. Esse aqui é o nra.sfp, que eu comentei com vocês. Esse arquivo é o arquivo que a gente vai mandar via conectividade social, tá? Então eu tenho que guardar esse arquivo. Ele é de guarda obrigatória, tá bom? Dou um OK. Cadê? Pronto. Ó, ele vai guardar lá naquela pasta C, arquivo de programa, caixa CFIP, vou dar um salvar. Tá? Daí a transmissão é obrigatória para impressão da GRF, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Beleza? Processo finalizado com sucesso. Daí ele comenta aqui que a declaração da CFIP gera dívida ativa, né? Então, se eu mandar via conectividade social, eu já gerei dívida. Eu não posso mandar só para testar, por exemplo, tá? Então, OK? Beleza. Daí aqui agora ele vai gerar os arquivos para a guarda já, tá? Que é o analítico, a relação de empregados, comprovando a declaração de previdência. Então esses arquivos aqui são de guarda obrigatória. Beleza? Então, o que eu faço agora? Eu, teoricamente, teria que fazer o quê? Entrar no Conectividade Social, que é o site ou no software, enviar o arquivo, daí ele vai me retornar um arquivo selo protocolo XML, e eu venho aqui em relatórios, GRF, arquivo selo, né, se eu salvei o arquivo selo, ou arquivo ICP, se eu salvei o protocolo.xml. Clico aqui, acho o arquivo e imprimo a guia do fundo de garantia para pagamento. Ok? GPS, eu comentei com vocês, né? É melhor usar GPS que a gente gera no sistema de folha de pagamento, pode dar alguma diferencinha, principalmente porque tem umas alterações que não foram feitas no programa da CFIP, por exemplo, o FAP, né? Então, o fator acidentário de prevenção, que é um dos campos que a gente informa na CFIP, no sistema de folha de pagamento, às vezes é diferente do que a gente informa na CFIP, tá? Então, feito isso, a gente chega no final do processo. Passando muito rapidamente, né? Vai dar, sei lá, deixa eu fechar aqui. Vai dar, sei lá, 20 minutos desse vídeo. O treinamento que eu dou, por exemplo, é um treinamento de 8 horas no mínimo. Então, obviamente, isso aí é só uma grande passada bem por cima do processo. Espero ter ajudado vocês e o que a gente vai fazer? Fazer aquela coisa de sempre, né? Deixa os meus contatos aqui no final. Deixa eu deixar aqui os contatos. Opa. Tem aí meu e-mail, WhatsApp, meu blog, Facebook. Curte esse vídeo aí pra gente, compartilha nas redes sociais pros amigos, né? Para quem trabalha na área de departamento pessoal. Clica lá no Facebook, dá uma curtida lá na página também, né? Segue lá. E beleza, eu tô fazendo alguns vídeos também na área de Excel, para a área administrativa. Tá aqui no meu canal também, espero que vocês gostem. Beleza? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.